Voltei para falar do Monte Shasta, assim como eu prometi para vocês em outros vídeos. Já estava devendo aqui alguns meses, né, para falar sobre a minha experiência, sobre a minha vivência nesse lugar místico, sagrado, espiritual, né? E aqui estou para falar um pouco mais sobre como que foi os meus dias que eu passei lá no Mount Shasta. Gente, então, para quem nunca ouviu falar, eu vou falar brevemente aqui sobre o Monte Shasta. É uma montanha sagrada muito conhecida pelos seus mistérios, né? Há muitos anos já, conhecida por avistamento de OVNIs, desaparecimento de pessoas, avistamento também do pé grande, entre outras coisas, gente. Muitos mistérios envoltos, né? E histórias dessa montanha. Mas ela é muito conhecida pelos espiritualistas, os estudantes, os terapeutas multidimensionais, as pessoas que gostam e estudam a nova era, né? Então ela é muito conhecida e sonhada também, né? Assim, ansiada por... As pessoas anseiam, nem sei se essa palavra existe, a palavra que eu falei atrás, as pessoas anseiam por conhecê-la e visitá-la, né? E pra mim não foi diferente, né? Já faziam 4 anos que eu sentia um chamado de visitar essa montanha, desde quando eu conheci, através da trilogia desses livros aqui, o Telos, que inclusive eles foram canalizados aos pés da montanha pela Aurélia, né? E aqui fala, fala muita coisa sobre a nova era, sobre os nossos ancestrais lemurianos, sobre Telos, que é essa cidade intraterrena que tem dentro do Monte Shasta, né? E para mim, assim, foi uma grande descoberta de várias coisas, assim, foi um véu mesmo que caiu e que eu fui conhecendo sobre os multidimensionais, sobre os nossos ancestrais lemurianos, fala também sobre os cristais, sobre a importância, sobre a alimentação. É muita coisa, gente. Para quem tem interesse nesses assuntos e nunca ouviu falar, essa trilogia aqui, ela, sinceramente, assim, ela é maravilhosa, né? Fala do querido Adama, que é o guardião de Shasta. Ai, gente. Fala muito sobre ele no livro, inclusive tem narrativas, né, sobre ele. Ele aqui tá segurando um cristal lemuriano aqui atrás. Tem a montanha, não sei se dá pra vocês verem direito. Eu tenho aqui comigo algumas coisas que eu trouxe de lá, né, alguns cristais estão aqui, outros estão pra lá, mas tem os cristais lemurianos que eu trouxe. Eu já falei bastante deles na minha outra rede social, inclusive na minha loja eu vendia, né, também. E pra quem não conhece, os cristais lemurianos, eles têm, como se fossem esses códigos de barras, sabe, que são, que vêm com mensagens, com lembranças, né, dessa outra vida, dessa outra terra, dos nossos ancestrais, que vem trazendo... É como se eles tivessem guardado aqui neles essa memória, sabe? E este aqui é o meu primeiro lemuriano que eu tenho do Brasil mesmo, que inclusive a primeira vez quando... acho que não dá pra ver. Ai, não sei. A primeira vez que eu coloquei ele no meu travesseiro e eu dormi com ele, eu tive uma viagem astral que, assim, eu acho que eu nunca nem tinha feito uma viagem astral tão consciente quando eu experienciei com ele. E eu não tive dúvida que de alguma forma eu tinha uma conexão, ou que eu vivi nos tempos lá de Lemúria, de Atlantis. Assim, é uma certeza que eu tive quando eu vivenciei, porque algumas pessoas próximas a mim eu contei porque foi tão real. E nesse sonho, um ser, né, ele me mostrava os lugares com muita água, né? Ele me mostrava, você lembra, ali era tal coisa, ia me mostrando, sabe? E é como se, assim, fosse uma relembrança mesmo, assim, do que eu tinha vivenciado e experienciado em outra vida. E desde então eu fui cada vez mais, né, me aprofundando,
mas eu ainda tenho muito que aprender, estudar sobre isso, sobre Lemúria, sobre, né, sobre Telos, sobre os seres multidimensionais. Aqui tá meu mestre Saint Germain também, que inclusive ele é o mestre da nova era, né, lá no Monte Shasta também é dado como o lar, né, de Saint Germain, e que a chama violeta irradia lá. Então, assim, gente, tudo assim, é tanta informação, é tanta coisa que eu acho que nesse vídeo eu realmente não vou conseguir expressar aqui pra vocês. Vai ser mais mesmo o compartilhar de como foi a minha vivência e experiência nesses dias, né? Mas eu quero sim trazer mais. Eu senti muito de voltar a ler esses livros agora com uma outra perspectiva de uma pessoa que conheceu, né, lá o lugar. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que, assim, eu senti muita energia o tempo todo. É como se todos os meus sentidos eles estivessem sendo trabalhados. Era tipo olhos, ouvidos. Eu sentia muito meu chakra laríngeo latejar bastante, muito mesmo. Foi uma experiência desconfortante. Não foi, por exemplo, assim, sabe quando você vai a passeio para um lugar e você vai, descansa e relaxa? Não foi esse tipo de experiência que eu tive lá. Apesar de terem muitos lugares lindos e de muita paz, é como se eu e os meus chakras e os meus outros corpos, eles estivessem sendo ativados o tempo todo e recebendo downloads. Então, assim, foi uma coisa muito mais movimentada e ativa do que um lugar de descanso e de paz e de tudo. Pra mim, esse foi o meu sentimento, sabe? E eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo aqui. Eu não senti de gravar lá. Eu fiz bastantes vídeos, fotos e tudo, que inclusive eu fui postando na minha outra rede social. Aliás, se você tiver interesse em conhecer mais e ver, né, sobre isso, eu vou deixar aqui. Eu sempre deixo na descrição do vídeo minha outra rede social pra você conhecer. E porque eu senti que não era o momento, porque até hoje eu tô absorvendo muitas coisas. Os 15 dias, pelo menos nos primeiros 15 dias que eu voltei, eu ainda nem tava tão aterrada, sabe? E o interessante, eu fui contra as meninas, é que a gente foi compartilhando, ai, como que a gente tá sentindo. Então, assim, a gente ainda tava muito tentando entender as coisas que aconteceram e recebendo informações, e eu acho que isso ainda vai reverberar ainda por meses na nossa vida, né? Então foi por isso que eu não gravei um vídeo de lá. Eu estava mesmo para vivenciar, experienciar, e agora eu senti aqui de trazer para vocês, né? Então vamos lá. São muitos lugares para conhecer lá na cidade. A cidade chama Shasta mesmo, né? Aonde tem um monte. E começando por um dos lugares que eu mais senti que foi um lugar sagrado lá, que é onde foi. Tem a história que foi avistado Saint Germain, inclusive tem a fonte dele lá, que a fonte ela brota tipo do chão, uma fonte de água mesmo, ela é de baixo, né? Não é tipo, ela não tem uma queda assim de cima, é de baixo. E é um lugar assim de muita energia, de muita paz, de muito assim de silêncio, de respeito, de nem parece que a gente tá aqui na 3D, sabe? É um lugar de muita reflexão também. E eu senti muito nesse dia. A gente fez ativações com o Eu Sou, né? Decretos com o Eu Sou. E desde esse dia em diante foi aí que eu comecei a sentir tudo, sabe? Senti muita energia lá mesmo. Eu senti muito o meu chakra laríngeo, como eu falei. Senti muito o terceiro olho. E o coronário, de sentir até, tipo, espremer minha cabeça. Tipo, apertar muito e espremer. E é engraçado porque os sintomas, eles são físicos. E eu não esperava nada disso. Eu não esperava ter nenhum sintoma físico. Pelo contrário. Eu acho que eu não esperava nada disso. Eu esperava que eu ia lá, que eu ia ver e tudo. Mas não que eu ia sentir fisicamente. Mas como a gente tá encarnada, é claro que de alguma forma isso vai reverberar no nosso físico, né? E o interessante é que cada lugar lá tem uma história, né? Então, neste lugar, onde nasceu essa fonte, tudo, pelo que foi contado, pela história, que
uma pessoa, ele ia ser atacado por uma pantera e tudo, e Saint-Germain apareceu lá e salvou ele, né? Teve esse milagre lá e salvou essa pessoa, e lá foi conhecido, né, como o lugar de aparição dele, e é onde tem essa fonte. Inclusive, nesse dia, quando a gente tava lá, muitas pessoas não entram nessa água, tipo, pegam a água, né, passa em você, porque a água é considerada sagrada, né? Tinha umas moças também que pegaram, como se fosse num pote, que eu acredito que é para levar para fazer alguma alquimia, alguma coisa assim do tipo, né? Eu aproveitei e lavei os meus cristais, né? Lá e deixei eles purificando, levei um monte de cristal. Mas assim, aí depois disso a gente pegou e foi descer e foi pra cidade mesmo, né? Isso foi um dos pontos. E depois a gente voltou na montanha, mas um outro dia num lugar mais alto. A gente conheceu também uma caverna lá. Tinha muitos cristais e tudo, tinha toda uma história, a moça guia turística contando lá, sei lá de quantos anos e tudo. Só que pra mim o ponto alto dessa caverna é que quando eu sentei em um determinado momento assim que você fica lá pra admirar, eu tive uma visão de como que se tivesse tido um banquete lá e como se fosse e tivesse sido naufragado. Eu sentei e vi tudo colorido. E depois, assim, tipo, quando você volta pra realidade, tá tudo como se fosse um monte de lama, né? Um monte de... eu não sei nem explicar quais são os nomes dessas coisas que tem em caverna, que fica, tipo, meio que... Sabe naquelas grutas que ficam meio que escorrido, assim? E aí, a guia mostrando que tinha como se fosse imagem mesmo de um rei, de uma rainha, não sei o que e tal. E aí... E ela explicando isso tudo em inglês, né? E aí, era como se realmente tivesse tido uma cena mesmo. Só que quando eu sentei, eu vi colorido, sabe? E essa experiência intraterrena de você ir numa caverna é uma coisa muito de um silêncio, de um mistério, assim, foi muito, muito incrível também. E antes da gente entrar, da gente chegar nessa caverna, a gente atravessa, né, um lago, a gente vai com um barco lá, eu ia falar lancha, mas não é, tipo, é um barco mesmo. E a gente foi recepcionado, assim, no caminho por uma águia. E durante toda a nossa viagem, muitos animais de poder se apresentaram pra gente. Eu nunca tinha visto uma águia. Inclusive, o guia, ele falou que a águia, geralmente, ela não costuma voar tão baixo, está presente assim. Então, pra gente foi também, de alguma maneira, um sinal, uma presença, né? Foi uma coisa muito importante, né? Pra gente. E a montanha, assim, em cada ponto que você ia da cidade, até em restaurante, qualquer lugar que você tava, ela tava lá, era a protagonista da cidade, ela parecia, ela tem uma imponência, ela realmente tem um mistério, uma imponência, uma energia que eu não sei explicar. Eu não sei, assim, eu não sei se as pessoas que vivem lá, se elas já se acostumaram com a energia ou como que é. Porque, assim, é algo que eu não tenho palavras, assim, pra explicar, sabe? Como foi vivenciar isso e tudo que é o Monte Shasta. Depois a gente voltou pra ver os vórtices, né? Tem os lugares... Isso eu tô falando, assim, por dias, tá, gente? E eu acho que eu não tô nem indo tudo assim, porque foram tantas coisas, tantos acontecimentos. Mas eu tô aqui... lembrando dos mais importantes. Antes disso, no primeiro dia, agora lembrando aqui, a gente foi em cachoeiras, né? E as cachoeiras, que são verdadeiros portais ali, é a água que vem das geleiras, né? Quando derrete as geleiras lá de Shasta, elas vêm e tem a queda ali. São cachoeiras assim, gente, olha que assim, eu sou criada em cachoeira porque desde quando eu era criança, eu ia todo final de semana com a minha família, então assim, que linda, assim, o jeito de como as águas caíam como se fossem cortinas e pareciam realmente portais de conexão, sabe, com o outro lado, com a multidimensionalidade, eu não sei explicar. E eu fui e eu falei assim, gente, o tempo todo tava muito frio, porque 2 dias antes tinha nevado lá. E nem era a época, né, porque a gente já tava no verão já, foi em agosto, tava no verão. Só que 2 dias antes teve esse fenômeno e nevou.
E a água, gente, estava muito gelada. Foi a água mais gelada que eu entrei na minha vida. Só que pra mim, eu não poderia ir até ali. Eu que fiquei 4 anos esperando pra ir e não entrar na água. Pra mim não tinha cabimento. Eu falei, eu vou entrar. Eu fiquei enrolando, gente. Eu fiquei criando coragem, eu acho, sei lá, mais de hora pra conseguir entrar. Mas eu entrei. Eu entrei assim, é como se tipo, várias facas tivessem entrado no meu corpo e tipo. Só que quando você fica meio que boiando assim, é como se seu corpo congelasse e você não sentisse nada. Mas eu precisava entrar naquela água e sentir e receber aquela energia. E tinham essas mesmas moças que a gente encontrou lá depois, pra vocês verem que eu contei, tipo, de trás pra frente, né? Depois a gente encontrou elas na cachoeira de manhã e depois, mais tarde, elas também estavam lá no monte, onde era o portal, o lugar da fonte de Saint-Germain. E elas estavam tocando tambor, tudo. A gente encontrou também uma outra moça lá na cachoeira que a gente dava pra ver que era toda mística e tal. Assim, dentre os lugares que a gente foi, é claro que tinha pessoas, eu acho que estavam só a turismo e sem nenhuma intenção ou conhecimento mais aprofundado espiritual. Só estava ali pra vivenciar e ver as belezas, né? E tá tudo bem. Mas foi muito interessante também conhecer pessoas, né, desse meio, com esse interesse, com esses olhos, né? E cada um ali admirado e recebendo e tentando entender e, tipo, ao mesmo tempo não ter explicação, né? E nesses momentos eu acho que a gente só tem que, eu acho que silenciar e experienciar o lugar mesmo. Essa foi a primeira cachoeira que a gente foi. E aí depois, mais tarde, a gente foi lá na fonte de Saint-Germain, né? E agora voltando assim, a gente foi, né? Tem uma rua lá de Shasta que onde tem essas lojas que vendem tudo que vocês pensarem, assim, de místico, esotérico, espiritual, de vários lugares do planeta, de vários lugares do mundo. E, inclusive, essa ametista que eu comprei lá, quando eu fui passar no caixa, eu vi que ela tinha um rótulozinho do Brasil. E eu ainda falei pra moça do caixa, eu falei assim, a gente é brasileira e eu tô aqui comprando essa ametista que é do Brasil aqui nos Estados Unidos, aqui em Shasta, né? E aí eu comprei alguns cristais lá, comprei essas imagenzinhas, comprei alguns bastões de defumação. Ai, gente, a verdade é que assim, tinha tanta coisa naquela loja que eu queria era comprar tudo. Tinha muitos decks de tarô também. Mas eu tentei não desviar, né, do foco da viagem e tudo. Então a gente foi nessa loja também. Voltando lá agora no dia que a gente voltou lá pra montanha e a gente foi nos Vortex. Esse foi, eu acho, o penúltimo dia e foi um dos dias mais potentes e importantes, que eu mais senti a energia do quão sagrado era aquele lugar. A gente subiu mais no alto da montanha, eu e as meninas, a gente teve os momentos, cada uma ali de reflexão. Eu agradeci muito, porque só eu sei o quanto eu quis estar lá e tudo que eu passei, o tanto de coisa que eu abri mão para estar lá. Então eu agradeci por estar realizando esse sonho, né? Fiz as minhas mentalizações, minhas cocriações e desejos, né? E nesse dia teve um alinhamento planetário, eu acho que era, eu não sei se era 5 ou 7 planetas, estavam em alinhamento. E a gente fez os nossos pedidos também. E sabe quando você sente que, tipo, sentir na pele, assim, sentir que você tá recebendo, que já é seu, tipo assim, sabe? Os pedidos e agradecimentos. Desculpa tá um pouco confuso, mas é que tudo que eu experienciei lá não é uma coisa clara que eu consegui, tipo, colocar ainda em palavras e no papel e tudo que eu experienciei, sabe? E então nesse dia eu e as meninas depois subimos no alto da montanha, a gente fez nós três ali como 3 bruxas os nossos agradecimentos, as nossas intenções, e a gente também agradeceu por esse nosso reencontro. Eu não conhecia elas, mas para mim foi um verdadeiro reencontro, porque as nossas histórias que a gente foi compartilhando durante a viagem, vivências, experiências,
o quão aquilo foi enriquecedor, esse compartilhar, o quão foi terapêutico, tão, assim, eu tenho certeza que foi um reencontro, né, de vidas, assim, eu com elas, com as meninas. Então a gente fez, a gente deu as mãos e ficamos lá no alto da montanha. E lá, tem nas fotos que eu postei, tem muitos os vórtices que eles foram trilhados, assim, colocados pedras em cima, até para demonstrar ali para as pessoas, né, quais os lugares. E teve um em específico, um menorzinho, que eu entrei nele e a Paola, né, ela foi filmar e assim, gente, eu fiquei girando dentro desse vórtice como se eu fosse um pêndulo. E eu falava pra ela, amiga, você tá vendo? Você tá vendo que eu tô girando? Que, tipo, eu senti como se eu fosse um pêndulo ali dentro daquele vórtice. E como que explica isso? Então é por isso que eu não consigo colocar exatamente em palavras tudo que eu vivenciei lá. Porque são coisas... Sabe quando o inexplicável acontece, assim? E, nossa, e tipo, você olha pro céu e aí as nuvens, também postei isso. As nuvens em formato é como se fosse um funil, uma coisa assim, era como se fosse... É mistério. É isso que acontece lá nessas montanhas, né? Nessa montanha que tantas pessoas, que levam a tantas pessoas a querer conhecer, que tem tantas histórias, tantos mistérios, tantas coisas que não são desvendadas, assim, né? E ali dentro, como eu falei pra vocês, a história é que os nossos ancestrais lemurianos que viveram lá em Atlantis, antes da queda de Atlantis, né? Alguns tiveram a permissão para se refugiar, tipo assim, migrar de lá para um novo lugar. E este lugar foi dentro do Monte Shasta, que aí eles criaram essa cidade intraterrena, que é Telos. Então, eles estão lá, né? Mas assim, não é uma coisa que é avistado por todos, nem nada. E tem gente que nem acredita nessas histórias. Mas eu aconselho vocês, como eu já disse, se vocês têm interesse, procurar um pouco mais, saber sobre isso, saber sobre o livro. As histórias são muito interessantes, né? Eu até comprei esse livro aqui agora, mas eu ainda tô no comecinho dele, que fala sobre a descoberta de Atlantis, né? Como ele tá em inglês, gente, eu confesso que eu tô com um pouco de dificuldade, porque a nossa língua ela é tão fácil que as coisas vão fluindo assim tão fácil, né? Enfim, desviei aqui do assunto. E no último dia, que é como se fosse o fechamento, né, e tudo, a gente foi num jardim sagrado que chama Peace Garden, Garden Peace, alguma coisa assim. E nesse jardim é como se ele tivesse várias entradas, como se fosse um labirinto, tivesse várias entradinhas assim, vários lugares. E dentro dele, em cada espaço, é como se tivesse uma divindade. É tipo assim, eu acredito para que várias pessoas que fossem visitar lá se conectassem, né? Então, assim, tem imagem lá de Kuan Yin, tem imagem de São Francisco, tem imagem... Ai, gente, quem mais que tem lá? Tem até um pau sagrado lá que foi tirado de uma das árvores de Shasta também. Tem lá dentro também, é como se fosse um labirinto que você entra nele até você chegar. Você vai andando, que a gente fez um ritual que você ia passando por todos eles, e aí você ia, tipo assim, ia relembrando, ia agradecendo, ia intencionando, fazer o que você quisesse. E no final, quando você fazia todo o trajeto, você fica diretamente de frente para a montanha. E para mim, esse fechamento ele também foi muito incrível. Me emocionei muito, muito, muito nesse jardim. Por várias coisas, assim, e lá você podia escrever nos lencinhos, como se fossem rituais que as pessoas vão lá, escrevem já tem lá os pedacinhos desses lenços, você escreve que seja agradecimento, intenções, o que for, né, pedido, e amarra lá nas árvores, em cada um no seu determinado jardim, né, da sua divindade, no que for. Agora eu não tô lembrando quais foram as outras. Não sei se tinha imagem, tipo, de uma santa também. Não vou lembrar aqui. Mas esse dia, gente, foi muito, muito, muito emocionante. Chorei.
Mas por quê? Eu senti ali toda a energia, e pra mim é como se esse lugar fosse mais uma fonte de conexão com outros mundos. E aí eu lembrei da minha mãe, né, que minha mãe faleceu, fez agora 3 anos. Nossa, então assim, foi tudo um monte de emoções, né, assim, que tava ali, talvez guardadas, e que ali você meio que abaixa a guarda e experiencia tudo isso, né. Visitamos também uma outra cachoeira, antes fizemos um piquenique num lago também que tem de frente, né, pro monte. Lugares, assim, incríveis, de muita paz. Mas como eu disse pra vocês, não foi um lugar que eu fui a descanso, apesar de tudo isso, né? E eu quero voltar, sim, pra ver como que vai ser essa nova experiência, como que eu vou me sentir, né, lá, e até pra desbravar mais. Cada vez mais a gente tem permissão, eu acho que pra receber um novo download, de você ver uma coisa que você não viu da outra vez, né? E além de tudo isso, né, eu quis deixar agora pro final pra falar pra vocês o quão eu senti. Eu passei muito mal desde o segundo dia lá, mal mesmo de expurgar, entendeu? E eu fiquei, eu acho que 1 dia e meio passando muito, muito mal, que assim, sem parar. Era como se eu tivesse comido uma coisa que me fez muito mal, só que assim, não era nada demais. E não quer, tipo assim, ó, se eu tivesse saído do Brasil e ido direto pra lá, ok, poderia falar que, é uma alimentação nova e tudo. Gente, não era. E uma outra coisa também é que as meninas cogitaram, e que isso pode ter influenciado também, é o fato da altitude da montanha, né? Que tem muitas pessoas que passam mal devido à altitude. Ok, eu acredito que isso também é um fator, porque eu nunca tinha subido tão alto assim numa montanha. Se eu não me engano, a montanha acho que tem 14 mil pés. Eu acho que é isso. E só que o fato de eu passar mal foi exatamente logo após o decreto que a gente fez lá na fonte de Saint-Germain. Que aí eu comecei a sentir esses 3 chakras mais, que eles começaram a latejar. E todos os dias na cidade, eu podia estar na loja, podia estar num restaurante, alguma coisa, gente, era assim, ó. Aqui ficava latejando, era incômodo, latejando. E então eu passei muito mal, de vomitar mesmo, de diarreia, de não querer comer, tive muita fraqueza. Eu fiquei mais ou menos uns 1 dia e meio, quase 2 dias assim, né? Teve até um lugar que as meninas foram, eu não fui, porque eu realmente não tava aguentando. Não tava aguentando, ainda tive muita ajuda das meninas que me ajudaram. Mas assim, eu fiquei derrubada, gente. E eu não esperava passar por isso. Porque foi o meu primeiro portal energético que eu fui. E o Monte Shasta, ele é conhecido como, tipo assim, é o primeiro chakra, né? É o chakra raiz. E que ele é o mais importante do planeta. E aí, tipo assim, eu nunca tinha ido em outros lugares, nunca fui na Chapada dos Veadeiros, eu nunca fui, tipo, no Peru, na Amazônia. Tem outras pessoas igual as meninas, elas já tinham vivenciado diversos outros lugares que tinha a frequência energética alta. Eu já fui direto no mais, tipo assim, naquele mais potente, sabe? Então foi um baque, assim, pra mim. E eu fiquei muito desconfortável, assim, às vezes, nesses momentos me deu um pouco de irritação. E de tipo, poxa, eu esperei tanto por isso, eu queria tanto vir aqui, por que eu tô assim? E não ter força mesmo. Tanto é que no segundo dia, quando a gente foi em outra cachoeira, que a gente precisou de fazer uma trilha de quase 1 hora, gente, eu não tinha força. Eu fui, mas assim, eu não estava aguentando nem andar, de tão fraca que eu tava me sentindo, sabe? Então, assim, foi muito louca toda essa experiência. Mas eu ainda quero voltar. Eu saí de lá com um certo alívio, eu confesso. Porque quando já estava voltando, eu comecei, tipo, a me desapegar da energia. Então, assim, é como se eu tivesse saindo de toda aquela pressão. Então, pra mim, o que por incrível que pareça, porque antes de eu ir, eu falava para as meninas, olha, eu não vou voltar, vocês vão embora, eu não vou voltar. Eu pensava que eu ia ficar lá. Mas a sensação foi de alívio quando eu saí de lá. E como eu falei pra vocês, quando eu voltei pra cidade, eu ainda fiquei uns 15 dias meio aérea, assim.
meio sem entender. Falei assim, tá, e agora, né? Era o meu sonho, queria viajar pra lá, queria conhecer, e agora, o que que vai ser? A cabeça tava bem confusa, assim, eu não sei explicar. E pra voltar aqui pra 3D, pras coisas rotineiras, sabe? Foi bem estranho. Mas é isso, gente, sobre a minha experiência. Foi muito incrível e transformador, né? Mas muita coisa ainda está no ar, muito mistério ainda. Eu acho que a montanha em si e a vivência ela é o puro mistério, de verdade. Porque são coisas que, tipo assim, como eu falei pra vocês, eu ainda não consigo expressar exatamente tudo o que eu senti, tudo que eu vivenciei. Ainda está, assim, no alto, sabe? Mas eu me sinto muito honrada de poder ter a oportunidade de estar num lugar tão mágico, tão energético, tão espiritual, tão sagrado como é essa montanha, né? E se vocês tiverem a oportunidade de ir, se vocês estiverem assistindo esse vídeo porque planejam ir conhecer, sem dúvida, eu acho que vale a pena, que você precisa sim conhecer. Se você estiver sentindo o chamado da montanha, assim como fala aqui no livro que a Aurélia, ela sentiu o chamado da montanha e que algumas pessoas recebem esse chamado, né, de conhecer lá. Gente, isso não é em vão, isso não é à toa. A gente pode não entender de imediato, né, o porquê que você sente essa necessidade, essa vontade, mas em algum momento aquilo vai reverberar e vai cair a ficha, você vai entender. Eu ainda estou aqui, né, um dia de cada vez, vivenciando e refletindo ainda sobre isso, mas com a certeza que eu quero voltar e explorar até outros lugares, né? Porque de uma primeira vez a gente não consegue ver tudo e vivenciar tudo. E como eu passei mal também, muitas coisas eu acho que eu não vi, né, dessa mesma forma. Mas é isso, gente. Vou tentar trazer aqui uns outros vídeos falando mais sobre, como eu falei, eu vou voltar a ler esses livros, né? Agora com uma outra perspectiva e trazer um pouco mais sobre esse conhecimento aqui pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo esse vídeo, eu acabei de ver aqui. Mas essa é a minha experiência, o meu compartilhar sobre a minha visita no Monte Shasta. Desculpa se ficou um pouco confuso, mas é como eu ainda estou e ainda não consigo expressar. Mas era isso. Se vocês quiserem ver fotos e vídeos de lá, tem na minha outra rede. Segue lá pra vocês acompanharem. Eu sempre tô compartilhando muito mais lá. Até porque é mais fácil, né? Você pega o celular, vai lá e posta, do que simplesmente você pegar o YouTube, abrir um vídeo e fazer. Então era isso. Um beijo, até mais. Espero vocês aqui.